Paz do Senhor para todos os irmãos. Estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa EBD e estamos aqui para fazermos um apanhado geral da nossa lição e eu convido você a ficar conosco aí até o final desse vídeo. Não vai ser muito extenso, como eu falei, é uma pré-aula, não vai ser a totalidade da aula, apenas um apanhado geral. Eu convido você para ficar com a gente aí até o final desse vídeo, né? Então, eu estarei de volta, me aguarde, estaremos orando e depois ministrando a palavra de Deus. Bem, meus irmãos, estou orando nesse momento. Senhor Deus, dou-te graça por estarmos neste momento aqui, para juntos, ó Pai, meditarmos um pouquinho na Tua Palavra no que diz respeito à nossa aula da EBD. Pedimos a Tua presença, que o Teu Santo Espírito esteja aqui conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como eu sempre digo, repetindo, esta aula é apenas uma pré-aula. A aula verdadeira acontece na sua classe, na sua igreja, ou de acordo com as determinações aí da sua igreja aí, ou acontece online com o seu professor. Eu não sei como está sendo realizada a EBD na sua igreja, mas o ambiente favorável à aprendizagem é a sua igreja, ou o seu professor, onde vocês poderão levantar questões, poderão discutir e chegar a uma conclusão ou se concretizar a aprendizagem, porque ali é o ambiente ideal para isso. Mas nós estamos aqui para trazermos questões aí para a gente debater um pouquinho, né? Não é debate porque eu vou ficar falando aqui, mas levantando algumas questões aí no seu coração, na sua mente, para você estar discutindo até mesmo na sua classe, tá bom? E vamos já ir para os slides, mas antes eu quero dizer a você que os slides que eu uso aqui na aula, eles são disponíveis para você gratuitamente. Basta você entrar lá no Instagram, pastor.jocinei, e solicitar os slides e eu estarei enviando para você por e-mail. Você deixa o seu e-mail lá no direct e eu vou estar enviando para você os slides que você solicitar, tá bom? Então vamos para a nossa aula propriamente dita. Espera um pouquinho só, gente. E outra coisa também que eu quero falar é que não há edição de vídeo, tá? Esse vídeo é uma gravação, não é ao vivo, tá? Mas do jeito que eu faço aqui, do jeito que eu falo, do jeito que eu coloquei, se for com erros ou não, ela vai sair assim mesmo, tá? Porque eu não faço edição, tá bom? Então vamos agora para a nossa lição propriamente dita. Nós estamos aí no segundo trimestre de 2021 e nós estamos indo para a lição 3. Estamos estudando hoje a lição 3, que vai ser ministrado dia 18 de abril de 2021. E o tema da nossa lição, dessa terceira lição, o tema é dons de revelação. Então, estaremos estudando nessa lição os dons de revelação, né? E como o objetivo da aula, o aluno vai ter que, após a aula, quando ele estudar o primeiro tópico, acabou de estudar o primeiro tópico, ele tem que saber conceituar o dom da palavra da sabedoria, dizer o que é o dom da palavra da sabedoria. Quando terminar o segundo tópico, o aluno tem que saber explicar o dom da palavra da ciência, explicar para a classe ou para o professor, e tem que compreender isso aí, né? E quando terminar o último tópico, ele terá que ser capaz de compreender a respeito do dom de discernimento dos espíritos. Ele tem que compreender esse dom aí, né? O nosso texto áureo está: que fareis, pois, irmãos, quando os ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. Como nós já falamos nas aulas anteriores, nas duas aulas anteriores, a igreja de Corinto, os crentes, eles estavam vindo do paganismo para o cristianismo, né? Para o cristianismo, e eles estavam trazendo consigo resquício da sua vida anterior, né? E as manifestações espirituais que aconteciam na igreja estavam muito semelhantes àquelas manifestações que eles praticavam nas suas religiões lá de segredo, entendeu? Então o apóstolo Paulo começou a doutrinar a igreja para que
os dons fossem exercidos de maneira a trazer edificação, e não toda aquela bagunça que estava acontecendo na igreja e que, infelizmente, atualmente ainda acontece em alguns lugares. Tem alguns cultos que você vai, que você fica parado ali, né? Todo mundo olhando para você como se você fosse o cara mais gelado da face da terra, como se você não fosse espiritual, porque você não compactua com aquela bagunça que está acontecendo ali. Então o apóstolo Paulo, ele começou a doutrinar a igreja para que tudo fosse feito para edificação, tudo fosse feito com ordem e com decência, para edificação, e não para as pessoas saírem dali escandalizadas, né? A verdade prática: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Hoje em dia, irmãos, são tanto engano, né? Você pensa bem, há tempos atrás, na época do Orkut ainda, né? Que o Orkut não existe mais, mas tinha um pastor aí, um pregador, que era o profeta, chamado profeta do Orkut. E já falei sobre isso aqui em outros vídeos e até na nossa congregação falei sobre isso. Ele ficava no Orkut. E quando ele era convidado para pregar em alguma igreja, ele entrava na página da igreja, via as pessoas que faziam parte, as pessoas que eram da igreja, e começava a fazer anotações a respeito da vida que a pessoa coloca no Orkut, né? Atualmente é no Facebook, Instagram que as pessoas colocam. Antigamente era o Orkut. As pessoas colocavam, ele fazia anotações e ele vinha com as anotações e para o culto, né? Botava em cima do púlpito, escondido, é claro. As pessoas pensavam que ele estava olhando a Bíblia, ele estava olhando as anotações que ele fazia. E ele chegava lá e perguntava: tem fulano de tal aí? Porque ele já tinha visto que tinha. Aí a pessoa ficava de pé. Aí ele ficava falando: você é filha de fulano? Tem alguém assim com esse nome na sua família? Aí a pessoa começava a chorar, gritar, falar línguas estranhas, né? Que línguas estranhas são essas? Porque o Espírito Santo não pode ser enganado, né? Então, estamos vivendo esse tempo, né, marcado por tanto engano, muito engano mesmo. E se nós não tivermos, se a igreja não tiver os dons de revelação, muitas vezes a igreja, ao invés de ser edificada, a igreja vai ser, na verdade, ferida, machucada, enganada, né? Eu peguei uma figura na internet, né, o profeta de Araque, né, a mulher grávida, aí o profeta falando: eis que te falo que esta criança que a irmã está esperando, se não for uma mulher, será um varão, né? Aí a menina pensando: ninguém merece, né? Mas existe muita gente assim, nesse estilo, né? Não é de agora isso, né? Quando eu era ainda adolescente, eu ouvi falar, né? Dizem que é verdade isso, né? Eu ouvi falar de um profeta que chegou para uma menina e falou assim: eis que o varão que está com você agora não é quem eu preparei para você, mas sim esse vaso que eu estou usando, né? Então, quer dizer, muitas pessoas, parece brincadeira, mas muita gente cai no enrolo, ainda cai no engano de alguns profetas. Não desses que eu estou falando aí, que é mais assim no tom de brincadeira mesmo. Mas tem muita gente que vai atrás de profecia, que vai atrás de profetas, e se esquecem que a verdadeira profecia está aqui na palavra. E se a profecia não coaduna, não está de acordo com as sagradas escrituras, isso aí, irmãos, é balela, é coisa do inimigo ou do ser humano, né? Então nós temos aí, na verdade, muita gente querendo apenas extorquir, em outras palavras, né, a ovelha, querendo tirar tudo que a ovelha tem, querendo deixar a ovelha sem nada mesmo. Pessoas que estão apenas a fim de dinheiro, que querem usar os dons para a promoção própria, para se autopromover, né? A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios 12, 8 a 10, Atos 6, 8 a 10 também, e Daniel 2, 19 a 22. Eu não vou ler o texto, você pode ler na sua classe, com o seu professor, por aí vai. Ponto central: os dons de revelação servem para a orientação da igreja de Cristo. Então, os dons de revelação servem para isso, né? Orientação e edificação. Introdução: Stanley Orton, eu tenho até o livro dele aqui, Stanley Orton. Deixa eu ver se eu consigo pegar para você. Stanley Orton, aqui, ó. Esse livro, Stanley Orton, ele tem esse livro aqui, que é a Teologia Sistemática. E esse é
comentarista, ele usa bastante esse livro aqui, né? E outros mais que eu também tenho aqui na minha estante, né? Então, Stanley Orton, ele afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12, 8 a 10 em 3 categorias. Que categorias são essas? Revelação, poder e expressão, né? Ou elocução, né? São as 3 categorias dos dons, né? E são 3 dons em cada categoria, né? Dom de revelação são 3 dons, de poder são 3, e de expressão ou elocução também são 3 dons, né? E na lição desta semana a gente vai estudar a respeito da primeira categoria. Ou seja, nós vamos estudar apenas os dons de revelação nessa lição de hoje, né? Os de revelação. Esses são concedidos aos servos de Deus para aconselhamento e orientação da igreja do Senhor. Então, os dons de revelação é para aconselhamento e orientação da igreja do Senhor. Não é outra função, tá? Não tem outra função. Não é apontar pecado alheio, não é apontar falhas alheias, não é nada disso. É aconselhamento e orientação da igreja do Senhor, né? Então vamos lá. Então, ó, classificação geral dos dons, conforme nós já lemos ali, né? Então, dons de revelação, dons de poder, dons de elocução ou dons de expressão, né? E de revelação são 3: palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. São 3 dons de revelação. São 3 de poder: fé, curar e operação de milagres. São 3 dons de poder. E dons de elocução são 3: profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, são 3 classificações, né? São classificados em 3 grupos, e cada grupo tem 3 dons, né? E nessa lição de hoje, como já falamos, vamos estudar o primeiro grupo, que os dons de revelação. A palavra, primeiro dom, a palavra da sabedoria. Voltando lá, então, o primeiro, a palavra da sabedoria, o segundo, a palavra do conhecimento, ou palavra da ciência, e discernimento de espírito. Primeiro, palavra da sabedoria. Então, conceituando aí sabedoria, né? O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Então, palavra é uma manifestação que é verbal, né? Locução, né? Verbal, ou escrita, né? Escrita. Isso aí é palavra, né? Um termo exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário House, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Então, uma pessoa sábia é uma pessoa que tem inspiração nas coisas sobrenaturais e também humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12 e 8, parte A, refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. Então, a palavra da sabedoria vai capacitar o portador desse dom, né, para tomar decisões de maneira sábia, sobrenaturalmente, em circunstâncias que aparentemente não tinha solução, não tinha resposta, não tinha como sair dali. Mas a palavra da sabedoria, que é sobrenaturalmente dada ao ser humano por Deus, pelo Espírito Santo, vai fazer com que a pessoa tenha uma palavra na hora certa, no momento certo, a palavra certa para determinadas circunstâncias, né? Então, isso aí é o conceito, né? De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou, mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais. Então, nesse dom, a palavra sabedoria, Deus nos dá um fragmento da sua sabedoria para que possamos resolver questões aparentemente insolúveis, que não tem solução aparentemente. Mas, através da palavra da sabedoria, nós, seres humanos, meros mortais, conseguimos sair de situações, às vezes, muito difíceis. Palavra da sabedoria, né? E a Bíblia é a palavra da sabedoria. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados como na nova, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Então, a gente sabe que na antiga aliança, no Antigo Testamento, não havia os dons espirituais sendo assim evidenciado com plena atuação nos seres humanos. Mas a gente via em alguns profetas, em alguns reis, o Senhor capacitando, dando a eles
fragmentos da sua sabedoria para que eles pudessem resolver questões que aparentemente não tinham solução. Então a gente vê isso aí, né? Então, no exemplo, José, por exemplo, quando ele veio interpretar o sonho de Faraó, ele interpretou o sonho de Faraó, mas muito mais do que isso, ele trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava para vir. E está em Gênesis 41, 14 a 41. E a gente olha, a gente vê que até Faraó viu em José a presença do Espírito de Deus. Aquela sabedoria que José manifestou era uma sabedoria que não era dele próprio, mas era do próprio Deus. Tanto que Faraó virou-se para os outros e pergunta: haveria um varão como este em quem haja o Espírito de Deus? Porque naquele momento, quando José interpretou o sonho de Faraó, daquelas vacas gordas e vacas magras, daquelas espigas viçosas, aquelas espigas ruins, feias, queimadas, magras. Então, quando José interpretou esse sonho e ainda trouxe orientação para que o Egito se preparasse para a fome, período de fome, aquilo ali era a presença da sabedoria divina, né? E outra pessoa também que manifestou essa sabedoria, foi o rei Salomão, né? O rei Salomão, ele temas de complexidade muito grande, ele tinha sabedoria para resolver. Você lembra da questão daquelas mulheres que tinham os filhos? Lembra que uma dormiu sobre o filho morreu de manhã, ela pegou o filho da outra e disse que era dela, e aquela confusão. Se fosse hoje, era só a gente partir para o exame de DNA, para comprovação de maternidade. Mas naquela época não tinha esse exame de DNA. E não tinha como saber quem estava falando a verdade, quem era o filho de quem, se aquele filho pertencia a uma ou a outra. Então, Salomão, com uma sabedoria tremenda, que só pode ser um fragmento da sabedoria de Deus, Salomão trouxe a resposta, trouxe a solução para aquela questão daquelas duas mães. Então, a gente vê que na Bíblia isso acontecendo e continuando, tem mais. E no Novo Testamento nós temos como exemplo o diácono Estevão, né, o primeiro mártir, né, que foi apedrejado. A palavra do Senhor nos diz que algumas pessoas ali, alguns sábios da sinagoga, os ditos sábios da sinagoga, né, tem até um nome chamado dos libertos, eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Então essa sabedoria que Estevão estava tendo era uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que é um dom, uma sabedoria que na verdade, um fragmento da sabedoria divina que o Senhor nos concede ao ser humano. Voltar aqui um pouquinho. E também a gente vê na vida de Cristo, por exemplo, na vida de Cristo, a manifestação também da sabedoria. Mas é claro, Cristo é Deus. Mas só para a gente ilustrar, para a gente compreender bem essa palavra da sabedoria, né? Que sabedoria divina dada ao ser humano para ele ter a palavra certa, a solução correta para questões, para circunstâncias difíceis, extremamente difíceis, né? A gente vê, por exemplo, Cristo, quando perguntaram a ele se devia pagar os impostos. Lembram dessa? Jesus Cristo, se ele falasse que tinha que pagar os impostos, ele ia ser considerado pelos judeus o quê? Alguém que estava do lado dos romanos, apoiando os romanos, que era, na verdade, Cristo estava dando apoio total aos romanos. Se ele falasse, não, nós temos que pagar os impostos. Mas se ele fala assim, nós não devemos pagar os impostos, o que eles iam dizer? Iam dizer para os romanos que Cristo, ele era um rebelde. Ele estava ensinando o povo a se rebelar contra o domínio romano. Aí o que o Senhor fez, pegou a moeda ali, falou, de quem é essa figura aqui atrás? De quem é essa esfinge aqui? É de César. Aí o Senhor, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então aí a gente vê aí a palavra da sabedoria. Tá? Então, para a palavra dada pelo Espírito, dada por Deus ao crente, para que ele possa sair ou possa ter a palavra ideal, certa, em questões aparentemente muito difíceis, extremamente difíceis.
uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Então, quantas vezes nós somos chamados por alguém que precisa de um conselho? E aparentemente a gente nem sabe direito o que a gente vai fazer, vai falar. Quantas vezes a gente vai conversar com pessoas que a gente fica, a pessoa está falando, a gente ouvindo e ao mesmo tempo em oração. Senhor, me dá a palavra, Senhor. Senhor, eu não sei que orientação eu vou dar para tal pessoa, para esse irmão, para essa irmã, para esse jovem, para essa jovem. Deus, eu não sei que orientação eu posso dar para essa vida. E a pessoa falando com a gente, e a gente ouvindo, aí de repente, vem a palavra na nossa mente, e a gente fala para a pessoa, a gente orienta a pessoa. Essa aí é a manifestação desse dom. E esse dom tem que estar presente para a pessoa que faz parte do aconselhamento, a pessoa que vai fazer orientação, orientar alguém. Ela precisa pedir ao Senhor a manifestação desse dom em sua vida, né? Lembremos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria e não da nossa. Então, a gente não pode confundir, como está escrito aí, a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal, né? O que a gente quer para a vida de alguém, né? E aconselhar a pessoa de acordo com aquilo que a gente quer, que a gente quer tanto, não. É de acordo com aquilo que Deus quer e não de acordo com as nossas próprias sabedorias, né? Então nós temos que ter tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. Então nós temos que ter maturidade no uso do dom. E simplificando aí, assim, sintetizando o tópico 1, a sabedoria que se refere a 1 Coríntios 12, 8, não é humana, adquirida mediante os livros ou nas universidades, mas sim uma capacidade sobrenatural divina para tomar decisões sábias em circunstâncias extremamente difíceis. Então, a sabedoria vem do alto, ela não é conseguida através dos livros. Esse dia mesmo eu estava estudando para a primeira lição da EBD. E eu estava aqui com minha mesa cheia de livros. E acordei cedo e comecei a pesquisar. E isso já aconteceu diversas vezes comigo. E eu peguei, vocês podem ver aqui atrás, tem muitos comentários, né? Tem muitos comentários bíblicos, tem dicionários bíblicos. E a internet aqui, eu na internet pesquisando, e a respeito da dúvida que eu estava tendo, e que eu estava me preparando para possíveis dúvidas dos alunos da EBD, cada comentarista falava uma coisa, cada comentarista dizia uma coisa, cada um falava uma coisa, e eu fiquei, meu Deus, como é que é? E assim, eu sou comentarista da mesma editora, mas cada um tem uma visão diferente, e aquilo estava me causando já aflição. Aí eu orei ao Senhor, meu filho até sentou aqui, e eu falei com ele, meu filho, isso aqui é difícil, conversamos um pouquinho aqui com meu filho, até falei com ele que seria muito bom se nós estivéssemos transmitindo ao vivo, que estaria trazendo enriquecimento para a vida de outras pessoas. Aí depois eu sentei lá fora com os livros e tal, e comecei a escrever. Aí eu até falei com ele, meu filho, agora eu recebi por revelação, né? Porque o que eu percebi lendo a Bíblia e pesquisando em outros versículos, o Espírito Santo esclareceu a minha mente, né, que uma definição clara para aquele problema que eu estava tendo. Então, por mais que eu tivesse os livros aqui, naquele momento, eles não conseguiram me ajudar. Né? Por mais que eu tenha um vasto campo de pesquisa que é a internet não conseguiu me ajudar. Então, quando eu me dediquei na palavra, naquele momento, li a palavra e comecei a meditar na palavra, aí um versículo jogando para outro versículo, se encaixou tudo perfeitamente e eu consegui escrever sobre aquele versículo que eu estava tendo naquela dúvida com clareza, como se eu sempre soubesse que era daquela forma. Então a gente sabe que a sabedoria que o Coríntios aí se refere não é humana, a gente não adquiria em livros ou universidade, mas é sobrenatural e divina. Então você está falando que a gente não precisa ir para a universidade, não ter livros? Não, eu estou falando que eu tenho livros aqui, né? E universidade eu fiz faculdade. Então é importante sim, mas nós não podemos ter como base para nossa vida, nem para solução de alguns problemas, da grande sabedoria, apenas isso aí, os conhecimentos dos livros da universidade. Nós precisamos pedir também a sabedoria, principalmente a sabedoria que vem do alto. Precisamos pedir principalmente esse dom
da palavra da sabedoria. Amém? Prosseguindo para o próximo tópico, é a palavra da ciência, né? Essa palavra da sabedoria, a palavra da ciência e discernimento de espírito são os 3 dons de revelação. Agora vamos para a palavra da ciência. O que é? Este dom se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda esse Stanley aqui, né? Stanley Orton, né? Em sua teologia sistemática, que é esse livro aqui. Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas, coisas que ele não viu, coisas que ninguém disse, mas é revelado a esse crente. Isso aí é o dom da palavra da ciência, né? E esse dom não visa servir a propósitos triviais, como por exemplo, o que significam os tecidos do tabernáculo, quem foi a mulher de Caim, etc. Não, isso aí é curiosidade humana. E o dom não foi, o dom de Deus, o dom da palavra da ciência, ele não foi dado para satisfazer essa curiosidade, tá? Então, quantas pregas tinha o vestido do sacerdote? Não só para, esse dom não é para essa coisa, né? A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Andou aqui no nosso município um profeta e as pessoas iam para lá, sabe por quê? Porque o profeta dizia até o número do CPF da pessoa, né? Não sei o que lá, você falava o número do CPF da pessoa. Eu pergunto, por que isso aí é importante para mim? Por que é importante saber o número do CPF? Eu já tenho o número do CPF. E que isso aí vai fazer, que edificação isso vai trazer para a vida da igreja? Alguém está lá no púlpito dizendo o número do CPF. Né? Ou alguém dizendo, na sua casa tem sei quantas pessoas, você é irmão de sei quantas pessoas e tal. Que edificação isso traz? Não traz edificação nenhuma. Então, o dom da palavra da ciência não visa a servir propósitos triviais, coisas banais, desculpa o termo, coisas bobas. Né? E, infelizmente, a igreja tem que ser ensinada porque as pessoas vão em alguns lugares e elas ficam abismadas. Não, lá o revela, fala até o número do CPF. Pelo amor de Deus, gente. Vai sentar, vai ler a Bíblia, vai se preparar para a volta de Cristo. Vamos, sabe, nos aprofundar mais no estudo da palavra. Não vamos sair por aí atrás de revelação, né, atrás de profecia, atrás disso, daquilo, não. Tá? Se o Senhor quiser falar com você, Ele vai falar com você. Você lembra de Zaqueu? Zaqueu estava procurando quem era Jesus. Foi atrás de Jesus. Mas ele não sabia que o Senhor Jesus também estava procurando por ele. Então sabe de uma coisa, o Senhor Jesus, se Ele quiser falar com você, Ele vai até você. Ele vai olhar para você, desce depressa daí porque hoje eu vou para sua casa. Tá me entendendo? Então não vai procurar, não, vou para lá porque lá é assim, não. Permaneça onde você está. Permaneça aí onde você está. Eu já falei em outra transmissão, já falei isso na igreja também, que uma vez uma pessoa, membro da igreja, da congregação da qual eu era dirigente, ele chegou para mim e falou assim, pastor, estou indo embora para outra igreja, para a igreja do pastor fulano, né? Porque a igreja do pastor fulano, não era a igreja nem de Jesus. Aí eu falei assim, tá bom, meu irmão, eu vou para lá porque o pastor de lá tem muito poder, né? Ele ora, todo mundo cai e tal, e lá ele tem poder. Ele ficou não sei quantos dias sem comer nada, e depois não estava nem em contato com a esposa. Quando ele começou a comer, a esposa passava um pratinho de comida para ele por uma janelinha, e ele ficou só em oração. Quando ele saiu de lá, ele saiu cheio de poder. Eu falei, tá bom, irmão, pode ir para lá, irmão. Em outras palavras, né, Jocinei não tem poder nenhum. Eu falei assim, tá bom, irmão, pode ir para lá. Quando o irmão quiser voltar, as portas estarão abertas, tá? Irmão, se não se der bem lá, volta para a casa do Senhor aqui, não fica no mundo e tal. Orientei o irmão, né? Aí ele foi, né? Tempos depois, uns 3 meses depois, voltou o irmão. Ele voltou, Jocinei, eu quero continuar aqui na igreja, quero voltar aqui para a igreja. Eu falei assim, tá bom, meu irmão, fica à vontade, você sempre foi nosso, aquelas palavras, né? Aí eu perguntei a ele, e lá, não deu certo lá não? Ele, não deu certo não, porque quando cheguei lá, o pastor estava orando, as pessoas estavam caindo. Ele orou por mim, eu não caí, ele botou a mão na minha testa, foi curvando a minha testa, foi curvando, eu caí,
e fiquei deitado no chão pensando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Então, aí está, é até engraçado isso, né? Mas aí é que está o erro das pessoas saírem atrás de revelação, atrás de poder, atrás disso, atrás daquilo outro. Sabe que o Deus Todo-Poderoso está aí, onde você está. Tá? Se Ele quiser falar com você, Ele vai falar. Então não vai atrás de trivialidades, né? A pessoa, não, ali o profeta fala isso, fala aquilo outro, né? Então tem que ter cuidado, né? E tem os exemplos bíblicos da palavra da ciência, né? Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Paramos aí. O profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. O rei da Síria falava, não, vamos fazer uma emboscada aqui e vamos pegar o povo de Israel aqui, o exército de Israel aqui. Aí Deus revelava a Eliseu. Então, na sua palavra da ciência, ele falava com o comandante, não passa por ali com o rei, não vai por ali porque tem uma emboscada. Então ele sabia, era a palavra da ciência, né? E o rei da Síria ficou até achando que tinha um traidor lá, né? O que está acontecendo? Por que a gente tem um traidor aqui? Sempre que a gente faz alguma coisa aqui escondido e tal, o povo de Israel lá sabe, o exército sabe. Aí alguém falou com ele, lá tem um profeta, tem alguém lá, tem alguém lá que tem a palavra da ciência. E tudo que você fala, até na sua câmara de dormir, ele lá sabe. Então, essa é a palavra da ciência. Tá entendendo, meu irmão? Esta é a palavra. Coisas que você não tem conhecimento, ninguém te falou, mas o Espírito Santo do Senhor te revela. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor. Ali Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Então, e no decorrer da história dos impérios mundiais, a gente viu se cumprindo aquilo que Daniel falou pela palavra da ciência. Ele recebeu de Deus. Ele não apenas falou sobre o sonho de Nabucodonosor, né? Ou seja, falando sobre o sonho de Nabucodonosor, ele falou sobre tudo que ia acontecer nos impérios mundiais. Então isso aí foi por revelação de Deus. Agora no Novo Testamento. No Novo Testamento, Ananias e Safira venderam lá a propriedade que era deles, né? Uma herdade que era deles, e o dinheiro era deles, mas eles quiseram mentir. Né? E sempre quando eu falo esse texto de Atos 5, eu falo que a mentira muitas vezes não é por palavras, mas sim por atitudes. Ananias e Safira, os irmãos da época vendiam, né? Barnabé foi lá, vendeu a sua propriedade, trouxe todo o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira também venderam e fizeram um trato lá entre eles, vamos fazer de conta que é tudo que nós vendemos, estamos dando o dinheiro todo. E foram ali diante dos apóstolos diante de Pedro, para dar o dinheiro como se fosse todo. Aí Pedro repreendeu, não era seu. Por que Satanás encheu seu coração para que mentisse ao Espírito de Deus? Não era seu, se você vendesse o dinheiro podia ficar com você, não era obrigado a dar, porque ninguém é obrigado a contribuir. Né? O dinheiro é da pessoa, mas eles não foram ali com mentira. Aí o que aconteceu? Ananias morreu, depois a sua esposa morreu, e por quê? Pedro desmascarou a mentira. Ele sabia? Alguém contou para ele? Não. Como é que ele sabia então? Por causa desse dom, palavra da ciência, né? Prosseguindo, voltando aqui um pouquinho, com Jesus Cristo aconteceu algo também. É claro, ele era Deus, mas só para a gente ter uma ideia da palavra da ciência. Filipe chega até o Senhor com Natanael, lembra? Natanael estava sentado, aí Filipe chegou lá, nós achamos aquele de quem fala a lei os profetas. Aí Natanael, vê alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe falou com ele assim, vem e vê. Aí lá foram. Quando Natanael chegou perto do Senhor Jesus, o Senhor olhou para ele e falou, eis aí o verdadeiro israelita, em quem não há engano, em quem não há dolo. Aí ele perguntou, de onde você me conhece? Ao Senhor Jesus, antes que vivo te chamasse, eu vi você sentado lá debaixo da figueira. Isso aí é a palavra da ciência. Isso aí também é a palavra da ciência. Prosseguindo, a síntese do tópico 2, o dom da palavra da ciência não é para servir a propósitos triviais. Mas são triviais. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Agora, o último tópico,
o terceiro subtópico, o terceiro tópico, discernimento dos espíritos. Primeiro tópico, o dom de discernir os espíritos. É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego de akrisis, a palavra discernir significa julgar através de distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Então, isso aí é o discernimento de espírito. Stanley Orton afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Então, esta é a função desse dom. A gente sabe que existem 3 fontes de manifestações espirituais. Existem 3 fontes, né? Existem 3 origens. Quais são essas origens? Deus, a manifestação espiritual pode ser divina, o homem, né? Porque a manifestação pode ser humana, ou ainda pode ser de origem maligna, pode ser do diabo. Então existem essas 3 origens. Então como a gente vai saber qual é a origem? Quando alguém chega trazendo uma profecia, eis que não sei o que lá, como a gente vai saber se é de Deus, do homem ou do diabo? Então o dom de discernir os espíritos tem um papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Então o dom de discernir os espíritos vai ser capaz de desmascarar se for algo do engano. Porque às vezes o ser humano, ele também fala profecias que é dele mesmo. E às vezes é do inimigo, né? E pode ser que seja de Deus. Então o dom de discernir os espíritos vai definir ou vai discernir de qual origem aquela manifestação é. De qual origem que é aquela manifestação. Que às vezes o ser humano nem faz por mal, me permita dizer. Então às vezes eu quero tanto que uma pessoa seja curada. Eu quero muito que ela seja curada. Ela está enferma, à beira da morte, mas eu estou orando e estou pedindo a Deus para que cure aquela pessoa. E sem que Deus me diga alguma coisa, eu chego para aquela pessoa e falo com ela: o Senhor vai te curar. Eis que o Senhor vai te curar. E às vezes foi uma palavra minha, um ser humano, um homem falando, e não Deus, e nem o diabo. Às vezes é o desejo do meu coração, mas não era a vontade de Deus. Então a gente sabe que as manifestações espirituais podem ter 3 origens, né? O pastor Estevão Ângelo, ele diz o seguinte: o discernimento de espírito não é a habilidade para descobrir as faltas alheias. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Não é isso, né? Discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo da palavra, pelo crivo das Sagradas Escrituras, pois o Senhor nos advertiu sobre os falsos profetas. Então existem falsos profetas por aí. Então tudo que for falado, tudo que for falado em nome de Deus, mesmo assim nós temos que analisar de acordo com a palavra de Deus. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Então muitos falsos profetas estão por aí, mas não tem caráter, né? Não tem nenhum caráter. E às vezes a gente descobre. Eu me lembro quando eu era jovem, eu não podia fazer barba. Na época a minha igreja ela não permitia o uso de barba, né? Barba, não podia andar de barba, mas eu andava de barba porque eu tinha um problema alérgico que a minha pele ficava em carne viva, então eu não podia fazer a barba. E um dia eu cheguei em uma determinada igreja com minha barba e tal, e eu andava sempre assim, gostava de andar com camisas grandes, largas, né? Calça jeans, eu sempre fui assim, mas andava assim, né? Na minha juventude e tal. E eu cheguei numa igreja, sentei lá, na minha, aí um profeta foi pregar lá. Eu sou uma igreja, irmãos, eu sou pertenço à Assembleia de Deus desde quando eu tinha 6 anos de idade. Então, eu cheguei lá na igreja lá, e o profeta pregando e veio: olha, eis que aqueles que estão lá do lugar de onde você saiu querem te levar de volta para lá. E tal, aquela profecia para mim. Eu fiquei quieto, não falei nada, né? E eu fiquei na minha, né? Entrou por um ouvido, saiu pelo outro, porque eu não ia arrumar confusão com ninguém, né? Mas só que acabou o culto, o profeta veio de seguir a sua vida e ir embora, não. Ele veio falar comigo. Aí não prestou, irmãos. Aí não prestou. Ele veio falar comigo: você... não é verdade disso que eu te falei? Eu falei: bem, irmão, todos meus amigos são da igreja.
Então eu não saí de lugar nenhum. Eu cresci na casa do Senhor. Então eu acho que o irmão se enganou. Acho que a profecia era para outra pessoa, não era para mim, né? Então a gente vê falsos profetas por aí. Tempos depois, eu ouvi aquele profeta andando de triciclo na rua com camisa preta, com caveira atrás. Então, é completamente diferente daquilo que a igreja dele apregoava. Então nós precisamos ter cuidado, né? Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. E por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. Qual a verdadeira motivação? A gente não sabe, mas o Espírito Santo ele sabe todos os segredos. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo que já opera neste mundo. Então nós precisamos estar sempre atentos, provando, né, os espíritos. Eles devem ser provados para saber de quem é, de onde é essa manifestação. E nós precisamos da presença do Espírito Santo e do dom de discernimento de espíritos. Sintetizando, o dom de discernimento de espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Então, para a gente rever, os dons de revelação são 3: palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espíritos. Palavra da sabedoria: dar, em ocasiões especiais e de forma sobrenatural, palavras orientadoras para a solução de problemas considerados insolúveis. A pessoa tem uma sabedoria. A sabedoria é um fragmento da sabedoria de Deus que Deus dá ao homem para que ele possa usar. Não para fins particulares, mas para edificação e para orientação da igreja. Palavra da ciência: ter um conhecimento sobrenatural de acontecimentos sem qualquer comunicação natural a respeito dos fatos, com um propósito exclusivo de edificação, exortação e promoção do crescimento espiritual do povo de Deus. Então o pregador está pregando e às vezes ele começa a falar a vida da pessoa sem que ele saiba o que ele esteja falando. Às vezes está falando a vida da pessoa de acordo com a sua pregação da palavra, daquela revelação que o Senhor está dando a ele. E muitas vezes fica chateado, tá vendo? Está falando da minha vida, sabe de alguma coisa. E às vezes o pregador não sabe. Então se o pregador sabe, aí fica muito difícil para ele até falar sobre aquele assunto. Aí não é chegar lá no púlpito e começar a pregar. Se ele sabe de alguma coisa, se alguém veio e falou com ele, ó, o irmão fulano está passando por isso, isso e isso. Então por que ele vai usar o púlpito para falar? Não, ele vai chamar o irmão fulano, vem cá, irmão fulano. Chegou ao meu conhecimento, isso e isso e isso. Isso procede, meu irmão? E tal, conversar. Então não precisa da palavra da ciência para isso, se alguém comunicou. A palavra da ciência é quando você não tem comunicação natural a respeito daquilo. Ninguém vai te dizer. Aí Deus te revela. É a palavra da ciência. E discernimento de espíritos: identificar operações espirituais em acontecimentos e fatos cotidianos. Então, identificar operações espirituais. Identificar que manifestação é aquela, se é humana, se é de Deus ou se é do inimigo, se é do diabo, né? Conclusão: a Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso, né? Entre o santo e o profano. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom do discernimento dos espíritos. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação, para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Que possamos, irmãos, estarmos cada vez mais na busca por esses dons de revelação. Que esses dons, pois esses dons, eles estão disponíveis para a igreja da atualidade. Não é coisa do passado, não é algo do passado. E nós precisamos até, porque sabemos que existe muito erro, muito engano, existe a operação do erro no mundo, e nós precisamos estar sendo capacitados com estes dons para que nós possamos orientar a igreja, para que nós possamos edificar a igreja verdadeiramente naquilo que é correto, naquilo que é certo. Amém, meus irmãos? Já estou encerrando então essa pré-aula. Espero que tudo que foi falado aqui, ou algumas coisas que foram faladas aqui, sirva como experiência para você usar na sua classe ou na sua vida. Amém? E é bom estar aqui com você. Mais uma vez quero dizer que os slides aqui que eu usei aqui na aula estão disponíveis para você, se você pedir lá no Instagram, pastor.jocinei, lá no direct. Manda seu e-mail e eu estarei enviando o slide para você. E você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. É o canal da nossa igreja. No canal não tem apenas questões da EBD,
temos também louvor, temos também pregação da palavra. E entra lá, vai nas playlists e dá uma olhadinha e se inscreva aí no nosso canal. Amém? Que o Senhor possa estar abençoando as vossas vidas, tá? Que o Senhor continue abençoando você, professor da escola dominical, você, aluno da escola dominical, você, superintendente da escola dominical, você, pastor, que apoia a escola dominical, que o Senhor continue abençoando as vossas vidas.